aplauda ao Senhor neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar? Abra sua Bíblia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. E mais alto batia, os mais altos batia em seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, o pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos seus servos e vá procurar as jumentas. Versículo 5. Parte B. Vamos voltar ao meu pai e deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar-se conosco. 6. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus e é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Você pode repetir isso comigo? Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo: se formos, o que poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou, e nem temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Amém? Essa é uma passagem bem conhecida, que o pai de Saul perde as suas jumentas e ele pede para que o seu filho vá buscar, procurar essas jumentas. E eles já estão procurando há alguns dias e, como não encontram, resolvem voltar para a sua casa para que o seu pai não fique preocupado, deixe de preocupar com as jumentas e passe a preocupar com eles pelo tempo a qual eles estão fora de casa. Mas naquele instante, quando eles estavam exatamente naquela cidade, aonde nós sabemos que nada sai do propósito, do querer, do efetuar do nosso Deus, quando eles estavam naquela cidade, o seu servo vira para ele e fala, como nós acabamos de ler aqui: não vamos retornar ainda, nós estamos numa cidade a qual tem um homem de Deus, um homem de Deus que é muito conhecido e tudo que ele fala acontece. Vamos até ele. Sabendo Saul, tanto Saul quanto o servo, que não poderia se apresentar a um homem de Deus, não poderia se apresentar a um profeta, não poderia se apresentar, como naquela época era dito, deve estar escrito na sua Bíblia, vidente era como um profeta, um homem de Deus. Naquela época, em algumas tradições é usado isso, esse termo. E quando ele vira e fala assim, porque ambos sabiam que não podiam se apresentar ao homem de Deus com as suas mãos vazias. Sabiam que não podiam se achegar para simplesmente se achegar sem lhe apresentar nada. Então o servo vira e fala assim: mas como nós iremos diante dele, sendo que nós não temos nada para apresentar? Saul diz, e o servo fala: eu tenho aqui 3 gramas de prata. Só que Saul, Merle, ele era um homem rico. Se você olhar no capítulo 1, ele era filho de um homem rico. Então, muitas circunstâncias da nossa vida, nós usamos de desculpas, falando que não temos condições, ou que nós não temos, não é por falta de conhecimento, não é porque nós não sabemos. Tanto Saul quanto o servo sabia que não poderia se apresentar diante do homem de Deus sem levar nada. Porque o homem de Deus representava o próprio Deus. E Deus deixa bem claro nas escrituras dele que ele fala que não é para apresentar, não é para se chegar a ele com as mãos vazias. Em hipótese nenhuma nas escrituras você vai ver isso acontecendo, ou Deus permitindo com que alguém
se achegue a ele de mãos vazias. Nenhuma situação. Então, quando isso aconteceu, nós podemos observar aqui entre tantas lições, entre o que eu falei, gente? Tantas lições. Não vamos resumir a isso, ok? Mas entre tantas lições, nós podemos aprender algo, ok? Não é falta de recurso. Saul era um homem rico. O servo, se nós olharmos entre o patrão e entre o servo, nós vamos olhar quem tem mais condição financeira. Obviamente que é o patrão. Nós estamos falando de um homem rico. O homem rico vira e fala, nós não temos nada para oferecer, então nós não iremos. Por outro lado, vem um servo que sabe os princípios e fala, eu tenho 3 gramas. O que eu tenho, eu vou dar para aquele homem, para que ele nos aponte o caminho. Só que as jumentas não eram dos servos. As jumentas eram de Saul. E o servo interviu e falou bem assim, não seja por isso, eu dou as minhas. Mas não sairemos daqui sem falar com este homem. Não sairemos daqui, perderemos essa oportunidade dele nos mostrar o caminho. E é interessante que enquanto Saul está pensando se vai ou não, porque a comida já tinha acabado e que não tinha nenhum presente para oferecer, enquanto Saul ainda está pensando, o servo entra na frente e fala, eu dou. Mas observe isso comigo. Observe se muitas das vezes assim nós agimos com o Senhor. Eu não tenho. Se eu tivesse, eu o faria. Se eu tivesse, eu daria esse passo. Só que quando eles foram lá, eles chegaram até o homem de Deus por uma necessidade. E talvez você esteja hoje aqui por uma necessidade. E talvez a sua necessidade entre justamente numa questão de falar, eu não tenho. Só que o filho tinha e tinha muito. Capítulo 1 diz que ele era filho de Quis, que era muito rico. E talvez você, como filho, se apresente diante do homem de Deus, que ele estava representando o próprio Deus, e fale, eu não tenho. Mas um servo que entende que aquele homem poderia mostrar o que, gente? O caminho. Eles chegaram ali por uma necessidade de encontrar as jumentas, de saber por onde as jumentas estavam. E Saul saiu da presença do homem de Deus com um destino. Talvez você possa se aproximar de Deus, talvez você possa se aproximar de um homem de Deus por uma necessidade. Mas se você fizer da maneira certa, a palavra nos garante em uma coisa. Que nós nunca iremos chegar na presença do Senhor e sair da mesma maneira. Entre na presença de Deus, mas entre convicto. Que não apenas Ele vai lhe mostrar o caminho, mas Ele vai te mostrar o teu destino. Quando ele saiu dali, ele não saiu só querendo saber, porque ele nem chegou a perguntar para o homem de Deus, onde está? O senhor sabe onde está minhas jumentas? Depois você lê em casa, ele não chegou a perguntar, não deu tempo. Eles logo marcaram uma refeição, que não era no caso, né? Os outros foram de convidados. E ali, depois Deus falou, explicou tudo o que iria fazer através da vida de Saul. E ali falou que estava ungindo a rei. Olha o grau e olha o nível. Eles foi querendo saber onde estavam as jumentas do seu pai. E ele saiu dali com o seu destino traçado. Olha o poder que tem quando nós nos aproximamos realmente com o nosso coração sincero diante de Deus e pedimos ao Senhor, Senhor, dai-me a direção do caminho. Senhor, dai a direção do caminho a qual eu devo seguir. Senhor, enquanto o Senhor não falar, daqui eu não saio. A necessidade que eu tenho de quando eu me aproximo diante do Senhor não é apenas das coisas que são materiais.
Aquela jumenta, ela era importante, aquelas jumentas, elas eram importantes, elas eram importantes. Mas o propósito que Deus tinha na vida dele era muito maior e superior. Se nós nos aproximarmos diante do Senhor, sempre com este coração, de que as jumentas de meu pai são importantes? São. Mas o propósito do meu Deus é maior e superior. Só não vamos querer burlar, não vamos querer mudar o que já foi determinado por Deus. Se não podia se apresentar ao homem de Deus com as mãos vazias, não queira, não queira, não queira buscar um destino. Buscar que o Senhor te aponte, chegando de qualquer maneira. E quando Saul estava saindo, depois de tudo que tinha acontecido, o profeta vira e fala, e as jumentas? Lembrando, o que você estava preocupado com isso, que é tão fútil, tão passageiro, já foram encontradas. Quando você tira o seu olhar dessas coisas que são passageiras, e você realmente não quebra os princípios que o Senhor estabeleceu, é Ele, não apenas que dá o destino, mas é Ele que cumpre tudo o que Ele prometeu na minha e na tua vida. Então, que neste momento nós possamos nos apresentar diante do Senhor, não com as nossas mãos vazias, mas que possamos pegar os envelopes, e não apenas pegar um envelope e falar assim, vou colocar aqui assim, só para dizer que eu não coloquei nada. Não. Que nós possamos fazer o nosso melhor, que nós possamos fazer com alegria, porque eu creio que nesses próximos dias, iniciando hoje, por uma necessidade, o Senhor vai estar traçando, não somente mostrando o caminho para muitos, mas traçando destino para todos aqueles que estiverem. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia neste momento, no livro de Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Glória a Deus. Nós vamos ler até o versículo de número 4. Leiamos todos a palavra de Deus. A palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Agora toda a igreja juntos vamos fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 4, e assim vamos entendendo um pouco mais.
Agora vamos ler o versículo de número 2, todos juntos. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Senhor Deus e Pai, venha falar conosco mais uma vez, agora através da Tua palavra, e nos dar, Senhor, o início desta campanha poderosa, a qual vai nos alimentar, nos fortalecer, libertar vidas, ó Deus, salvar a outros e nos trazer a grande vitória, o grande milagre no nome de Jesus. E quantos podem dizer? Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, eu quero esta noite falar debaixo de um tema que vai te dar uma direção ou um entendimento exatamente como devemos proceder, fazer para que o mundo espiritual se mova em favor da sua vida. Não sei se você já ouviu falar, no meio da população, da sociedade, sempre tem em determinada circunstância, alguém que diz assim: fulano acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. É aquela pessoa que quer atenção, é aquela pessoa que quer que as coisas aconteçam da sua maneira, da sua forma, da sua necessidade, quer que todos volte a atenção para si. Na realidade, isso pode acontecer sim, no mundo espiritual pode acontecer, podemos conquistar a Deus de uma tal forma, de uma tal maneira, que os céus começam a mover em favor dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Realmente isso pode acontecer. Quantos crê, levante a mão e diga glória a Deus. Isaías abre a boca e começa a profetizar. E ele, quando abre a sua boca, ele nos traz algo interessante e importante para esse dia especial. Poderíamos dizer que esta é a noite que fez o Senhor e vamos regozijar nela, aleluia. Podemos dizer que há na nossa frente um grande oceano do Espírito Santo, aleluia. Nesse oceano ninguém afoga, mas nesse oceano nós podemos dar braçada e saímos cheios do Espírito Santo. Só os que crê, levante a mão e diga glória a Deus. Isaías abre a sua boca e ele traz algo interessante. Quando ele diz: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. E eu colocaria o tema desta mensagem e diria que um desses dias do lockdown aqui na Inglaterra, nós vamos no Life Connection ter que ministrar, aleluia, esta palavra de hoje. Então fique atento, você que é um dos palestrantes, preste atenção. O tema da mensagem de hoje é o monte do livramento. Eu poderia dizer que há monte da tribulação, monte de problema, monte de dificuldade, mas eu estou chamando a tua atenção, como Isaías, para nós prestarmos atenção, para subir ao monte do... Aleluia! E eu me lembro, pastor Paulo, das pessoas, a igreja que minha mãe pertencia quando eu era pequeno, sempre, todo sábado subia ao monte. Todo sábado ia à igreja, o pastor levava a igreja em peso ao monte. Tinha pessoas que subiam, eu era pequeno, mas eu me lembro disso. Tinha pessoas que subiam. E ao subir, paravam no meio do caminho, porque a perna cansava. Senhoras, já de cabelo branco,
chamada aquelas irmãs de coque, muitas das vezes com varizes, com veias estouradas, e elas não aguentavam. Já no pé do monte elas tinham que parar um pouquinho. Já aqueles outros também, os jovens subiam com mais afinco, porque iriam conversando, batendo um papo, e esqueciam que os velhos também se cansam, como diz a palavra, mas parado nunca, perder a bênção jamais. Aleluia, aleluia. Eles estavam lá, eles não deixavam de subir ao monte, e passava das 11 horas da noite até o raiar do dia, orando ao Senhor, buscando a Deus. E eu perguntaria, aonde mesmo que eles estavam? Aonde mesmo que eles estavam? Você quer dar algum testemunho de alguma vitória nessa campanha? Suba comigo para o monte. Aleluia. Suba comigo para o monte. E acontecerá nos últimos dias que se firmará. Você não está entendendo. Você luta, 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 pede, 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 e não recebe. Por quê? Porque pedes mal, diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é tão clara que diz assim: batei, batei, e abrir-se-vos-á. Aleluia. Ei, eu tenho uma notícia para você, só se você for dar glória a Deus. Você vai bater na porta e a porta vai abrir. A campanha Portas Abertas é isso. Você bate na porta e a porta se... Oh, aleluia. Se você nunca participou, essa experiência será ímpar na sua vida. Não tem igual. Por quê, apóstolo? Porque o Senhor vai ministrar? Porque ciclano vai estar ministrando? Não, 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 não. É porque Jesus, Ele é a porta. Jesus é a... Ei, eu vou repetir. Jesus é a... Aleluia, aleluia. Tá difícil para você, irmão. Tá difícil para você, irmã. Para poder se manter, eu quero te dizer: suba comigo para o monte. Nem é que você tem que parar no meio do caminho, mas não canse, não pare. Suba. Suba, 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 suba ao monte. E ele diz assim no versículo 2: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes. Isso quer dizer, entre todos os montes, o monte do Senhor, ele sobressai. Não, você não está entendendo. Eu quero dizer para você que você vai passar por aquela porta, simplesmente você chega até aqui, com muitos montes na sua vida. Monte de problema, monte de dificuldade, monte de tribulação, muitos montes, mas o monte que eu estou convidando você para subir comigo, aleluia, automaticamente, sabe o que vai acontecer? Aqueles que chegarem lá em cima, vão poder olhar de cima ao seu problema, e dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Cume dos montes. Cume dos montes. Aleluia. E a Bíblia diz que lá ele ordena a bênção. Ele não ordena a bênção quem está embaixo. Ele não ordena a bênção quem para no meio do caminho. Ele ordena a bênção quem chega no cume do monte.
Você não está entendendo, eu acho que você não está entendendo, não. Eu acho que esse negócio de pandemia está deixando você meio assim, meio perdido. Você está perdido, você está perdido. Mas vamos nos encontrar hoje, no nome do Senhor Jesus. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos... E se elevará por cima dos outeiros. Você não está entendendo? Deixa eu explicar para você, para ver se cria fé em você. Deixa eu dizer uma coisa. Além de você estar no monte, que é o mais alto de todos os montes da sua vida, e de cima você vai enxergar os seus problemas sendo aniquilados embaixo, sendo resolvido abaixo de si. Lá em cima ainda tem um outeiro. As pessoas não entendem por que em campanha se levanta sacrifício, oferta especial, alguma coisa. As pessoas não entendem, exatamente porque lá em cima do monte tem desafio. Deixa eu te explicar o que é isso. Quer dizer o seguinte: você, para subir, tem que ser macho. A Bíblia diz assim: não te mostre o quê? Não te mostre o quê? No dia de quê? Porque senão, a tua força será o quê? Pequena. Diga comigo, eu vou subir. Pode doer as pernas, mas eu vou subir. Porque de lá de cima, Deus enviará o seu socorro. Aleluia! Olha o que o salmista diz: eleva os meus olhos para... Não é para o monte? Para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de quem? Que fez o quê? Deus é tão tremendo que eu quero dizer para você: quanto dias for passando da campanha, você vê testemunho das pessoas falando, vê um milagre acontecendo, isso já estimula você a subir mais. Eu quero chegar até o fim, porque eu quero receber tudo quanto Deus tem para a minha vida, e se levantará por cima dos outeiros. Sacrifício me leva a um andar mais alto. Sacrifício me leva a um andar mais elevado, mais alto. Aleluia. E concorrerão a ele todas as nações. Quer dizer, todos os problemas podem vir contra você. Mas agora eu vou lhe dizer uma coisa: todo mundo vai querer ser você, por causa do milagre que Deus estendeu sobre a sua vida. Tua família vai olhar e falar: mas como pode? Como pode? Tem gente que não está entendendo, eu vou explicar. Tem gente que vai olhar e vai dizer assim: como pode? Como pode? Olha, o hino diz assim: como pode me amar? Sou falho, sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Vamos lá mais uma vez. Como pode me amar, Deus? Meu coração já não bate mais como já bateu. E como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria
Se a porta estivesse aberta, como pode me amar assim? E ainda me pega quando eu estou caído e me abraça. Quando eu estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: encha o teu óleo, o teu vaso de azeite. Venha. Como que a Bíblia diz, igreja? Mais uma vez. Não, solta a voz, crente. Não diz assim, encha teu vaso de azeite e fique. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Em especial, no meio de uma pandemia. Só sobe para o monte quem quer livramento. Lá em cima não tem enchente de problema, não. Não. Lá em cima, só uma ave consegue chegar até lá. A águia. O símbolo da vitória. Hello? Hello? Os diáconos vão distribuir rapidamente, sem fazer tumulto, para aqueles que querem os envelopes para fazer os seus pedidos. Porque daqui a pouco eu estarei orando. Aqueles que vão participar da campanha. Você que ainda não está inscrito e deseja estar inscrito, você deve procurar Pastor Alexandre, Diácono Rafael, lá atrás, e fazer o seu registro. Aleluias! Eu quero voltar mais longe de ti. Não é o meu lugar. Eu corro de... Se você não está registrado ainda, você deve procurar lá. Pra te encontrar de braços abertos. Olha o que diz o versículo de número 3 de Isaías. Irão muitos povos e dirão. Se puder falar, está chegando a voz aqui atrás. Tá, pastor Alexandre? Se puder falar um pouquinho mais baixo, porque a voz está chegando aqui. Olhe bem. Irão muitos povos e dirão. Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Para que nos ensine os seus caminhos. Olha aqui para mim, deixa eu te falar. Se você... Gente, vocês estão tudo sem registrar? Que isso? Para que libera as coisas antes? Misericórdia, vai perder a mensagem inteira, que eu não vou parar de pregar. Vamos lá, escute. No monte, o Senhor vai liberar a sua bênção, não é isso que eu disse? Vai liberar a sua bênção, é o que a Bíblia diz. E escute bem, irão muitos povos. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas diferentes vão correr para esse lugar da bênção. E lá, ainda vão chamar outros para poder subir junto. Quando chegar lá,
Deus vai definir a tua história. Não, acho que você não entendeu. Abra a tua boca e diga glória. Eu vou dizer, vou repetir para você entender. Quando você chegar lá, Deus vai fazer exatamente o que está escrito no versículo de número 3. Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. O que está embaraçado aí? Lá ele vai ensinar de acordo com o que você realmente deve fazer. As coisas não ficarão embaraçadas mais. Só os que querem, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Quantos creem que Deus está neste lugar? Quantos creem que Deus está neste lugar? Lá Deus define a bênção. Deus define o milagre. Escuta que eu vou lhe dizer. Hoje eu estou, e eu vou daqui a pouco ungir você com o óleo da ativação. O óleo que ativa no mundo espiritual. É por isso que eu estou te mostrando o caminho. É por isso que eu estou te dizendo. É no monte, é lá em cima, não é aqui embaixo não. Todos os homens de Deus que viram os maiores milagres foram lá em cima, não foi embaixo. Foram em cima, não foi em... Vocês vão ver obra de bruxaria sendo desfeita. Vocês vão ver nessa campanha. Está preparado para entender o mistério que vai acontecer? Tem pessoas que vão ser aniquiladas, alianças que fizeram no passado com Satanás. Ei, calamás, suricandalas. Levanta a mão e diga glória a Deus. Levanta a mão e diga glória a Deus. Tem Deus aqui, igreja. Tem Deus aqui. Tem Deus aqui. Tem Deus aqui. E tem pessoas, escute, eu vou falar olhando para você. Tem pessoas que cortaram, eu nem sei quem está, quem não está na campanha. Não vi nome de ninguém, não sei de nada. Posso saber sim o número de pessoas que já fizeram inscrição. Mas eu não sei nome de ninguém. Sabe o que Deus falou comigo quando eu estava orando? Deus falou comigo assim, isso que eu acabei de dizer, Deus falou comigo. Que vai acontecer. E eu vou dizer algo. Tem pessoa que cortou o filha de participar e vai arrepender por causa de dinheiro. Tem pessoa que está deixando de participar por causa de finanças. Sabe o que Deus disse para mim? Deus falou comigo assim, eu vou olhar para o Senhor, tá? Aleluia. Deus falou comigo exatamente essas palavras. Por que tu clamas? Não estava falando comigo. Como se Deus estivesse falando com a pessoa. E Deus falava assim, tu reclamas da situação financeira, mas tu não reclama quando tu queres algo, tu corre, tu paga o preço no cartão de crédito, meses, mas tem aquilo que você deseja. Corra atrás da bênção da mesma forma, com o mesmo anseio, com o mesmo desejo, com a mesma dedicação. Vocês querem entender o que Deus vai fazer nessa campanha? Quer começar a entender? Você talvez está achando que eu estou profetizando aqui, porque eu não estou dizendo nome, não estou chegando em fulano, não estou chegando em ninguém, mas o Espírito de Deus está falando aí. O Espírito de Deus está falando aí. Ó, seu nome mesmo, diga.
Keila, isso mesmo. É a irmã Keila, gente. Vocês não sabem quem é a irmã Keila? Alessandro. Tá vendo? Olhe bem. A senhora sabia que uma das suas filhas já quis ter um contato com o diabo? Não sabia, né? Foi essa campanha para desfazer tudo. Dentro do quarto já quis. Mas essa campanha é para desfazer. Aí como que eu vou deixar meu filho, minha filha, fora? Estão entendendo? Não estou falando que elas vão ficar tão fora, não. Estou dando um exemplo do que Deus acabou de falar aqui para todos. É manto. O apóstolo está falando isso porque ele quer que todo mundo entre. Lógico que eu quero que todo mundo suba comigo para o monte. Mas eu estou dizendo isso porque Deus me revelou. Gente, eu fiquei tão atônito quando Deus falou comigo. Por quê? E Deus ainda disse assim para mim assim, para vocês entenderem que o mistério é mais profundo. Deus falou comigo assim. No domingo, eu estava esperando a pessoa levantar do banco na hora da oferta do templo. Com a mesma intensidade. Quando vê uma vitrine. Você crê que Deus me usa? Você crê que Deus está falando na minha boca aqui? Aleluia! Se encha de temor da parte de Deus, igreja. Se encha de temor da parte de Deus. Você que está assistindo, participando desse culto online. Ei, você que já está inscrito nessa campanha. Você que ainda vai se inscrever. Corra! Porque o milagre seu vai ser liberado. É no cume do monte. Seu estado será mudado. Você sabe qual que é, entre todos os sonhos que eu tenho, não vou dizer que é o único sonho, porque a gente tem muitos sonhos, mas entre os sonhos, um dos sonhos que eu tenho com a igreja, é um dia subir o Monte Sinai com a igreja, mas eu não tenho pessoas que realmente anseiam algo dessa natureza, falam com a boca, como diz a Bíblia Sagrada, me adora com o ventre, mas não é de coração. Não pagam preço para poder, não, eu vou com o Senhor no Monte Sinai, eu vou juntar, eu não tenho dinheiro, mas eu vou chegar lá. É uma experiência sem igual. Sem igual. Gente, eu me lembro no dia que eu cheguei no lugar aonde que dizem que Jesus chorou. Algumas pessoas dizem que não é aquela pedra. Outros falam que aquilo é qualquer pedra. E eles falaram que Jesus chorou ali. Eu falei, não importa. Mas eu acreditei que aquela pedra era a pedra que o meu Jesus encostou ali e chorou. Para me tirar dali foi praticamente quase carregado. Eu não parava de chorar. O mover do Espírito tocava na minha vida, porque eu me sentia não em cima de uma pedra, mas eu me sentia, alabashuriha, na rocha. Na rocha. Na rocha. Tirei os seus ombros, a carga. Aquele filho retorna para casa hoje. Já creia. Aleluia! Aleluia! Tem uma pessoa que vai participar da campanha que por 3 vezes perdeu uma gestação. Por 3 vezes o sonho foi aniquilado. O manto é forte. Alabashurikandarahas. Tirei de seus ombros o que, igreja? Tirei dos seus ombros o que? A carga. Tá pesado? É porque está aqui embaixo. Mas como que eu vou subir com essa carga? Sobe. Com a mesma intensidade que você pegou a carga.
Agora a gente vai subir. Mas agora na hora de descer, pode ter certeza que vamos descer sem ela. Vamos descer sem ela. Hello? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deus está te esperando. Encha o teu vaso de azeite. Venha. Encha o teu vaso de azeite e venha. Eu quero que você feche a sua Bíblia neste momento. Deixe as suas mãos livres. Levante as suas mãos para o alto.